Fala galera, tudo certo? Esse é um vídeo para, acho que pôr uma tampa no caixão das LLMs mesmo, né? Fica aí, eu vou discutir um pouco sobre o ChatGPT 5, o lançamento que teve e o que que a gente vai esperar a partir de agora, né? Enfim, né? Vamos ver. Bom, antes de mais nada, curte o conteúdo, deixa o like aí, assina o canal se quiser mais informações, mais monólogos também, fiquem à vontade aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ChatGPT 5, né? Bom, lançou, eu acho que eu tinha gravado, eu acho não, tenho certeza, eu gravei um vídeo no dia do lançamento do ChatGPT 5, não tinha lançado ainda. O vídeo meu era fim das o título foi basicamente fim das LLMs. Bom, eu acho que o lançamento do porque a OpenAI tinha lançado as versões open source do ChatGPT, né? Mas eu acho que o ChatGPT 5 veio para mostrar pra gente e colocar finalmente um último prego no caixão das LLMs aí, né? Não que elas não vão ser úteis, não que a gente não vai continuar usando, muitas pessoas não vão deixar de usar, né? Acho que não é esse o ponto, mas eu acho que o ChatGPT 5 veio para mostrar pra gente que a gente chegou no limite, efetivamente, né? O limite já tinha sido alcançado no ChatGPT 4 ali, né, nas últimas LLMs, Gemini, esses caras aí, mas muito se especulava sobre o lançamento do ChatGPT 5, quando fosse lançado, que ia revolucionar, ia fazer não sei o que, e etc e tal. E acho que a gente viu que não é bem assim, né? Acho que tá todo mundo vendo que não é bem assim. Não que o ChatGPT 5 não tenha melhorias, e foi o que eu até falei no meu vídeo lá, que na verdade assim, a gente iria ver algumas melhorias, pequenos melhorias, alguns saltinhos, alguma coisa assim, mas nada de extraordinário, né? Eu acho que o extraordinário foi o ChatGPT 3.5 na época, 2020, né? 2000, não, 2022, né? Por aí. O ChatGPT 4 teve um pequeno salto com a parte de Chain of Thought, né? Não o 4 em si, mas o 4O, eu acho que eles lançaram e tal. Enfim, quando incorporaram a questão de Chain of Thought, eu acho que deu uma melhorada em algumas coisas, mas não foi um grande salto, por exemplo. Foi um salto legal, mas nada demais. E agora a gente não tem mais ideias. A verdade é que assim, eu não tenho visto nenhuma boa ideia diferente que poderia dar um improvement que o pessoal estava querendo. Talvez isso aconteça nos próximos meses, nos próximos anos, enfim, no próximo ano e tal. Nunca se sabe, pesquisa está sendo feita, né? O pessoal está sempre tentando pensar em formas diferentes de modelar um cérebro, vamos dizer assim, virtual, digital, né? Mas, por enquanto, efetivamente agora, nesse momento presente, a gente não tem nada palpável, efetivamente, que vai ser um pulo do gato, né? E vai nos trazer uma coisa extraordinária, né? Então acho que a gente pode colocar a tampa no caixão aí das LLMs efetivamente, né? Eu acho que assim, no sentido de tampa no caixão, no sentido de diminuir as expectativas, eu acho que agora chegou a hora, né? Assim, não vejo outra forma de pensar aqui, tá? Com o lançamento do ChatGPT 5, não existe outra forma de pensar. Quem está pensando ainda diferente disso, aí vai estar, já estaria se enganando antes, agora está muito mais ainda, isso que eu quero dizer, né? Que é o seguinte, chegamos no limite, o limite foi apresentado, tá? Cuspido na nossa cara, vamos dizer assim, né? Então é isso. O ChatGPT 5, por mais que tenha uma pequena melhora em algumas coisas, não é o que se pensava que talvez fosse ser, certo? Muito se especulava quando lançou o 3, depois o 4 ali ficou uma coisa meio assim, mas ainda se tinha a esperança de que o 5 seria uma maior revolução ainda, o que na frente não foi. Foi mais uma jogada de. Foi mais uma questão de marketing, porque acho que se esperava que a OpenAI lançasse modelos novos, né? Mas modelos novos melhores, não tão assim só um saltinho, né? Então acho que isso mostrou que acabou, né? Acabou assim essa corrida. Então quem tá pensando ainda, quem tá com o mindset, né, de que as LLMs vão continuar crescendo, vão continuar melhorando, eu sinto muito dizer, você já está equivocado há um tempo, né? Há uns 2 anos quase. Mas se você ainda está pensando assim, você está muito mais equivocado, tá? É preciso que a gente, eu já falei em algum vídeo, talvez do Inimigos do Hype ou aqui no canal, é preciso
ou novos métodos ou novas arquiteturas, né? A gente precisa incorporar novos métodos nos modelos ou novas arquiteturas, criar novas arquiteturas para que a gente consiga ir além, né? O Transformers já está. Existem algumas outras arquiteturas que foram pensadas, que estão sendo pensadas, mas eu acho que efetivamente hoje não tem-se nenhum modelo nelas, por exemplo. Então o pessoal fez um estudo para mudar a camada de Transformers para o Mamba, que chama. Tem, se não me engano, um estudo que eu vi com RNN, né, usando Transformers, mais Transformers. Então, assim, existem outras tentativas, mas nada que foi ainda hoje revolucionário. Eu não quero tirar o ônus da OpenAI em dois aspectos aqui, né? Eu acho que a OpenAI ela fez um bom trabalho nesse sentido de popularização de IA, pro bem ou pro mal. Aí você pode decidir o que é, se é bom ou ruim essa popularização, claro, né, das LLMs principalmente, não de AI no geral. Talvez sim também, mas das LLMs, principalmente para o público leigo, tá? Eu vou usar dessa forma. Vou dizer dessa forma, público leigo é a pessoa que não trabalha com AI, não trabalha com TI que precisa implantar AI num produto, por exemplo. Então, essa pessoa, né? O meu pai, que veio me perguntar o que era o DeepSeek, ou o que é o ChatGPT. Então, essas pessoas que elas não necessariamente estão inseridas num contexto onde ou você vai fazer uso da ferramenta tecnicamente, ou você vai aprender tecnicamente como funciona a ferramenta, né? Então, o que eu vejo que a OpenAI fez de bom, eu acho que eu vou falar essa frase, foi tentar popularizar isso, criando o ChatGPT, que é eu vou dizer um sonho de muito tempo de muita gente, que é um chat que basicamente consegue responder as coisas, né? E realmente mostrar que o aumento da quantidade de dados importa, até certo limite, mas importa. Né? Então, ter bastante informação, ter bastante dado, importa. E um outro ônus legal também, que eu acho que vale muito a pena, que foi muito interessante, tecnicamente, aí eu vou falar mais tecnicamente do que isso que eu comentei, de ter um chat ou de popularizar. Mas tecnicamente, uma coisa que foi legal do ChatGPT foi o uso de redes neurais, né? Mais o reforço de usar reinforcement learning, né? Mesmo que tenha sido com human feedback, mas o reinforcement learning. E isso abriu um campo interessante para outras pesquisas, como por exemplo, que nem o DeepSeek, que usa menos reinforcement learning por feedback humano, né? Tem o GPTO, acho que chamava o algoritmo que foi colocado pelo DeepSeek para diminuir esse treinamento, né, pós-treinamento aí. Então, assim, essa parte foi interessante tecnicamente, né? O ChatGPT tem algumas coisas que foram tecnicamente interessantes, né? Então, depois criou-se essa ideia do Chain of Thought também ao longo do último acho que 2 anos mais ou menos para cá. Então, teve alguns avanços interessantes tecnicamente, em termos de estruturas e modelos de trabalho, não, mas estruturas de como treinar um modelo ou aplicar uh, outros processos, né, que nem reinforcement learning, que estava muito afastado da parte de deep learning, de certa forma, exceto para jogos, né? Mas em termos de outros aspectos, por exemplo, de computer vision, essas coisas estavam meio distante, né? Então, acho que foi interessante esses tipos de trabalhos técnicos, né? Tá? Em termos negativos, eu acho que tem o principal deles, que também eu falei que era um positivo, foi a popularização. Então, ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo, né, porque mais pessoas tiveram acesso a ferramentas, o ChatGPT, agora outras LLMs que podem contribuir em algumas coisas no trabalho, também tem essa parte que é prejudicial, que é contribuir demais, né? Então, eu estava estava pensando ontem sobre isso, né? Assisti um simpósio sobre educação, LLMs e educação, que o professor Adolfo postou esses dias atrás, né? Compartilhou. E eu estava pensando sobre esse assunto ontem e eu vou escrever um blog post sobre as minhas impressões, enfim, o que eu acho e tal. Mas ao mesmo tempo, mas só para falar um pouco aqui, mas ao mesmo tempo que você popularizou, esse sobreuso excessivo também é prejudicial, né?
Saiu estudo da Microsoft falando sobre delegar demais e você vai perder o pensamento crítico, por exemplo. Então esse uso excessivo também é prejudicial, não só para a gente, mas enfim, para acho que para o mercado de trabalho, para, enfim, educação e etc e tal, né? Então também teve esse problema, um desses problemas. E também um outro problema que eu vejo muito foi essa é, ultra necessidade de que a gente ia chegar na inteligência artificial suprema do dia para noite, né? Acho que eu sempre falei que tem um caminho muito grande. Acho que não é só isso que vai fazer a gente chegar lá, né? Isso pode ser uma parte, mas não é o final, né? Não é tudo. E acho que o pessoal caiu muito nesse conto aí, e cai ainda, que eu falei, né? Quem tá caindo ainda nesse conto hoje, acho que vai ser bem prejudicial. Bom, acho que é isso. Eu só queria falar aqui, então, basicamente esse vídeo aqui é um vídeo meio que... Não é um vídeo I told you so, né? Eu te disse, mas de certa forma até que é um pouco. Mas é um vídeo mais assim pra tentar falar pra você que ainda acredita nisso, ou você que já não acredita mais nisso mesmo, ou você que nunca acreditou, que tudo bem. Eu acho que faz esse ciclo de das pessoas super acreditarem ou não, faz parte de toda nova tecnologia, de toda nova ideia que surge, né? Então, vão ter as pessoas que vão super acreditar naquilo e levar ao extremo, e as pessoas que não vão acreditar nem um pouco naquilo e vão simplesmente ignorar. O que eu sempre digo é que, no final das contas, eh, tudo que a gente inventa, nós seres humanos, né, toda tecnologia que a gente cria, ela tem uma tendência a ser extremamente eh, super, super valorizada, né? E, ou, e aí, no final das contas, vai ficar aquilo que realmente importa, né? Depois de um tempo, vai passar toda essa supervalorização. E aí vai ficar aquela parte que importa, que efetivamente tem uso prático, né? Acho que essa que é a palavra, efetivamente tem uso prático. E eu acho que é isso que vai acontecer também com as LLMs, vai ficar o que é de uso prático. Eu tô falando isso porque acho que eu já discuti no canal do Inimigos do Hype, na parte de quando teve muito hype em termos de, nem tanto quanto das LLM agora, mas dos modelos de convolução, né? Então, os modelos de visão computacional, antes de 2017, que foi quando saiu os Transformers, mas talvez em 2017, 2018 ali, antes dos Transformers popularizarem mais, teve uma supervalorização dos modelos também de visão computacional, né? E na época muita gente queria usar para identificar objetos e tudo mais, e começou a se ter muita supervalorização nisso. E no final das contas ficou algumas coisas. A gente tem a tecnologia, muitos desses modelos hoje eles estão abertos, né? Você pode baixar e usar. Não a partir dos dados de treinamento a gente nunca vai saber necessariamente quais são, mas muitos modelos estão abertos, dá para você usar no dia a dia e tudo mais. São até já está ali embutido em algumas ferramentas, tipo PyTorch, assim, tem alguns modelinhos que já estão embutidos ali até, né, as camadas, como funciona e tudo mais. Então, no final das contas, isso aconteceu. Provavelmente isso vai acabar acontecendo com as LLMs também. Eu acho que, inevitavelmente, de certa forma, isso já está acontecendo, que nem o ChatGPT, o SS, tem o DeepSeek, talvez outros, o Llama, né? Não o Lama, o Llama. Então, tem outros modelos que vão vir para ficar disponíveis para o público geral. Para o público geral, entre aspas, porque você precisa ter GPU, gastar dinheiro e tudo mais para poder rodar isso. Mas vai ficar disponível para gente. Então, eu acho que isso vai eventualmente acontecer mesmo. E aí, vamos ver os usos que a gente vai conseguir dar para isso. Quais os usos vão ser sensatos de usar para isso, tá bom? Então, acho que você é meu amigo que ainda acha que o ChatGPT 6 vai ser revolucionário. Boa sorte. Fique de olho nos papers, né, de pesquisa sérios, para ver se vai sair realmente alguma coisa diferente que poderia fazer o ChatGPT 6 ser revolucionário. Caso contrário, não vai, tá bom? Então fique tranquilo, não caia muito nessa ideia. Use a ferramenta se você achar que é válido para você. Eu tenho alguns usos que eu faço, eu acho válido, mas enfim, né? Nem todo uso. Bom, para finalizar então,
Não se preocupe muito com o ChatGPT 5, não se preocupe com essas ferramentas. Se você quer usar, use. Se você não quer usar, não use. Se a sua empresa está te obrigando a usar, bom, não tem muito jeito, você tem que usar. Se a sua empresa está te perguntando se você quer usar ou não, você tem a opção, talvez, de opinar entre o uso ou não. Não faça uso excessivo, porque, essas ferramentas gastam recursos computacionais desnecessários, talvez, dependendo do que você for fazendo. Vai fazer 2 mais 2 no ChatGPT. Por favor, use uma calculadora, muito mais econômico e muito mais sensato. Então, faça uso consciente, não use demais e não delegue atividades que você deveria fazer para essas ferramentas. Beleza? Ou se for delegar, pelo menos se você for delegar, pelo menos revise o que foi feito pela ferramenta, tá bom? Belezinha? Valeu. Não esquece de deixar o like, gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.